Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo e vamos para a parte final da nossa revisão do White Paper 2017 da classificação T-RADS. Na última aula a gente conversou sobre todos os aspectos de um nódulo que a gente tem que analisar para poder fazer a somatória da pontuação e assim determinar em que categoria ele vai se enquadrar. No final dessa aula a gente vai fazer um exercício para fixar tudo que a gente viu, mas antes nós temos algumas regras gerais que são dadas pelo T-RADS que ajudam a gente no manejo desses nódulos do dia a dia. Então a gente vai começar por eles. A primeira entidade que a gente tem que conhecer é o microcarcinoma papilífero. Se vocês lembrarem do começo da aula, o tamanho é uma característica importante para definir se um nódulo merece ser puncionado ou não. Porém, independentemente das características suspeitas ou não, não se recomenda a biópsia de nenhum nódulo que tenha menos que 1 centímetro. E não é só o Colégio Americano de Radiologia que diz isso, mas a Associação de Estudos da Tireoide dos Estados Unidos, a Associação Americana de Estudos da Tireoide, diz a mesma coisa no seu guideline mais recente, de 2015. Porém, alguns cirurgiões de cabeça e pescoço, endocrinologistas, estão mais inclinados a fazer o tratamento desses pequenos nódulos, porque eles estão muito relacionados a essa entidade chamada microcarcinoma papilífero. Então, isso também é bastante discutível na literatura e acaba fugindo um pouco do escopo do radiologista. Mas é importante a gente ter noção que a maior parte dos nódulos menores que 1 centímetro, mesmo que representem um carcinoma, não parecem ter um impacto de sobrevida que beneficie a investigação diagnóstica e o tratamento. Outros autores, porém, defendem que seja feita biópsia, principalmente em nódulos entre 5 e 9 milímetros, que tenham as seguintes características. Em primeiro lugar, nódulos que tenham linfonodos com características suspeitas para disseminação. Obviamente, eles merecem ser investigados para tentar achar o sítio primário. Nódulos pequenos, mas que já apresentam uma extensão extratireoidiana. Pequenos nódulos difusos, ou seja, com um aspecto de doença multifocal. Nódulos que apresentam focos ativos no PET, um paciente que está fazendo um PET por qualquer outro tipo de carcinoma, mama, cólon, que seja, e apresentam uma captação suspeita na tireoide, e quando você vai fazer ultrassom você encontra nódulos pequenos, esses talvez também mereceriam um diagnóstico e um tratamento. E por fim, nódulos em que a localização do nódulo levaria a um crescimento crítico. Por exemplo, um nódulo muito perto da traqueia, que por mais que seja pequeno hoje, se crescer, vai ter uma consequência muito mais séria. Então isso é muito discutível, não sou eu que vou trazer a resposta definitiva para vocês, mas vale a pena vocês lembrarem dessa entidade, o microcarcinoma papilífero. Embora a maior parte dos autores e os guidelines dos radiologistas não orientem punções de nódulos menores que 1 centímetro, pode ser que na literatura vocês encontrem alguma coisa a respeito. A gente falou bastante de tamanho, mas nós temos que entender certinho como medir para que todo mundo padronize e obtenha as mesmas medidas. A recomendação é que sejam feitas 3 medidas para cada nódulo. A medida maior é eixo axial, uma medida perpendicular a essa, e depois você roda o transdutor e pega a maior medida no eixo longitudinal, no corte sagital. Se houver halo, a gente falou que o halo não é um preditor de malignidade definitivo, porém, se ele estiver presente, você vai incluir ele como parte do nódulo, então tem que estar na sua medida. E por fim, todo nódulo tem características dignas de ser levado em consideração para determinar segmento. Também tem que ter uma localização bem descrita para o colega que for fazer o exame em seguida não ter que ficar procurando meia hora. Então, o ideal é que você diga exatamente qual é o lobo, direito ou esquerdo, em que parte da tireoide está, superior, médio, inferior, e dentro dessa parte se é mais lateral, medial, anterior ou posterior. Como a gente vai colocar esses achados no laudo? Em termos de quantidade, se a tireoide tem inúmeros nódulos, a recomendação mais recente é que você pode dizer só os 4 nódulos com pontuação mais elevada, aqueles mais suspeitos, porque dificilmente você vai ter um carcinoma tão multifocal que seja importante ter uma análise rigorosa de todos esses nódulos. Então, se você tem diversos nódulos, reporte somente os 4 mais suspeitos, que você tem evidência a favor disso. Em termos de crescimento, que também é uma característica que tem que ser levada em consideração quando a gente faz o segmento. Crescimento significativo, o que vai determinar uma conduta adicional, é aquele de 20%, pelo menos 2 dimensões no nódulo. Só que esse nódulo tem que ter um crescimento mínimo de 2 milímetros, ou seja, se ele tinha 14 milímetros e cresceu 2,8 milímetros, tudo bem. Agora, se tinha 6 milímetros e cresceu 1,2 milímetros, você não vai considerar, porque apesar de ser 20%, ainda é menos que 2 milímetros. Ou se você não quiser usar essa medida, você pode ir pelo volume também, já que a maior parte dos aparelhos hoje em dia calcula o volume rapidamente. Então, se houver aumento de 50% do volume, esse também é considerado como crescimento significativo e leva a uma conduta específica. Qualquer outra alteração, você somente continua com o segmento.
vale a pena lembrar que alguns desses nódulos têm crescimento lento, então é bom você correr atrás de exames mais antigos. Se você comparar só com o último, que foi feito de um ano para cá, pode parecer que ele não cresceu, mas se você pegar exames de 3, 4 anos atrás, às vezes você vê essa característica de crescimento lento. Falando do segmento, então, mais um pouquinho. Existe muita variação na literatura de quanto em quanto tempo você vai fazer o controle de nódulos suspeitos e até mesmo para aqueles nódulos que o paciente sabe que é um carcinoma. Como eu falei para vocês no começo da aula, existem alguns cirurgiões de cabeça e pescoço, endocrinologistas, que fazem uma conduta muito parecida com a da próstata. Sabe que existe um tumor ali, mas por falta de evidência que mostre benefício de tratamento, faz simplesmente um acompanhamento, uma vigilância ativa. Faltam guidelines que determinem com precisão isso. Então, o que nós temos atualmente da recomendação do TIRADS é o seguinte: se você classificou como TIRADS 5 e não tem indicação de tratamento, você só vai fazer uma vigilância ativa, então vai ser feito um exame por ano por até 5 anos. TIRADS 4, esses vão ser acompanhados com exames anuais, exceto no 4º ano, então nos anos 1, 2, 3 e 5. E TIRADS 3 fazem exame bianual, um exame com 1 ano, outro com 3 e outro com 5. Se ao longo desse segmento não tiver um crescimento significativo, o follow-up pode cessar, porque esses nódulos, apesar de terem características sugestivas de malignidade, no caso do 5 e do 4, não apresentaram estabilidade e, portanto, não tem por que você intervir. Pode cessar, que provavelmente eles não representam nada. Ainda sobre o segmento, existe uma categoria nebulosa que até o próprio TIRADS coloca como duvidoso. O posicionamento atual a respeito de nódulos que apresentam um crescimento significativo, mas ainda não alcançaram o limiar para biópsia. Então, por exemplo, um nódulo que cresceu bastante, mas ainda tem menos do que 1 centímetro. A recomendação atual do TIRADS é que ele ainda pode ser acompanhado, porque provavelmente ele é tão pequeno que não tem risco de trazer uma diminuição da sobrevida. No entanto, o próprio TIRADS fala que isso é controverso, tem cirurgiões que falam que com esse crescimento e as características malignas já é o suficiente para você investir, porém a recomendação atual é que se for optado somente por um acompanhamento, isso não está totalmente errado, mas pode ser que em futuras revisões isso seja alterado. Outra característica interessante é se você está acompanhando um nódulo e ele mudou de dimensões ou de características de uma maneira suficiente para ele mudar de categoria, então ele era um 4 e virou um 5, isso não necessariamente determina uma intervenção imediata. Alguns cirurgiões, e isso está protocolado pelo TIRADS também, podem somente fazer um acompanhamento mais precoce. Repetir o exame dali a 1 ano, e não importa se ele pulou do 3 do 4 ou 4 para o 5. Então, nem todo ganho de categoria determina uma ação imediata. Como vocês podem ver, as condutas atuais estão sendo bem mais conservadoras, por causa daquela discussão que a gente já teve. Aparentemente, o tumor de tireoide não traz uma modificação de sobrevida tão importante assim. E, enfim, cada dia estamos evoluindo para condutas menos intervencionistas. E essa última revisão do TIRADS toda colabora nesse sentido. Falando um pouquinho sobre a aspiração rapidamente. Se chega o paciente com vários nódulos suspeitos, você não é obrigado a funcionar todos eles. O que o TIRADS diz é que você pode só escolher os 2 mais suspeitos e fazer a punção deles. Lembrando que deve ser pontuado os 2 mais suspeitos, os 2 de maior pontuação, que não necessariamente vão ser os maiores. Por isso o TIRADS diz que aquele termo, existem vários nódulos na tireoide, sendo o nódulo dominante assim, assim, assado. Essa palavra dominante não se deve utilizar muito ela, porque muitas vezes ela está relacionada ao conceito de volume, de tamanho, e nem sempre isso é verdadeiro. Pode ser um nódulo bastante suspeito que tem dimensões menores e outros benignos maiores. Quando você tem vários nódulos sugestivos de benignidade, nenhum deles necessariamente vai precisar de punção. Não é porque um deles é muito grande, tem um tamanho exuberante, que você vai simplesmente puncionar. Não tem evidência nenhuma a favor disso. Então, se você tem vários nódulos sugestivos de benignidade, se o clínico quiser acompanhar, você vai acompanhar, mas você não precisa medir o maior e simplesmente porque ele destoa dos demais pelo tamanho, você vai indicar aspiração. Se as características são benignas, você não vai mandar puncionar ele simplesmente por causa do tamanho. Falando um pouquinho dos linfonodos cervicais, o carcinoma papilífero de tireoide tem uma predileção pela disseminação linfática, então o TIRADS bate bastante nessa tecla. Existem alguns achados suspeitos para cometimento metastático e a gente tem que ter eles em mente para reconhecer quando encontrarmos. O formato globoso, o linfonodo deixa de ser reniforme e se torna mais parecido com uma esfera. A perda do hilo icogênico, a presença de fluxo periférico ao modo Doppler, sendo que o normal é o fluxo mais exuberante na porção hilar.
Um aspecto heterogêneo, apresentando degeneração cística, também é muito sugestivo de malignidade. A presença de focos pontiformes ecogênicos, parecidos com aqueles pequenos focos que o próprio nódulo suspeito tem. E no caso de linfonodos com características suspeitas, nós podemos puncionar eles também, para tentar fazer uma citologia e definir se estão acometidos de verdade ou não. Por fim, depois de tudo isso que a gente conversou, eles concluem com uma breve revisão sobre o futuro, mas não é nada ainda muito animador. A gente viu que ainda tem muitas controvérsias, até porque os estudos do câncer de tireoide ainda ocorrem em muitos centros com condutas bastante diferentes. Então, não há ainda algo muito bem posicionado. O que nós temos de mais promissor, o próprio Colégio Americano de Radiologia está investindo num estudo para avaliar a variabilidade entre o observador. O radiologista A e o radiologista B descrevem o mesmo nódulo, fazem um segmento e verificar se a divergência de laudos entre radiologistas diferentes pode trazer algum impacto no manejo da doença. Isso é o que eles dizem de mais promissor no futuro, mas que vai ficar descrito para próximos trabalhos. Então, em resumo, vamos fazer um exercício rapidinho. Esse é um dos nódulos que eu mostrei para vocês na imagem ao longo da aula. Vamos revisar rapidamente as características dele para tentar fazer a pontuação. Aqui está a imagem dele e aqui está a tabelinha a seguir. O primeiro aspecto seria a composição, ou seja, se ele é sólido, cístico, sólido, cístico. Esse nódulo aqui, a gente pode dizer que ele é majoritariamente sólido, certo? Então, a gente vai pontuar ele como 2 pontos, sólido ou quase completamente sólido. Então, ele tem 2 pontos na primeira categoria. A segunda é ecogenicidade, hipoecóico, isecóico, hiperecóico. Esse aqui tem umas áreas hiperecóicas, mas tem um componente hipoecóico bastante importante. Então, vamos ter uma conduta um pouquinho mais conservadora e classificar ele como hipoecóico. Então ele soma mais 2 pontos, já temos no total 4 pontos. Formato, ele é mais alto do que largo ou mais largo do que alto? Parece ter um diâmetro anteroposterior maior que transverso. Percebam que aqui não tem a medida numérica, mas como eu falei ao longo da aula, basta você ter um aspecto visual. Como ele parece maior ao transverso, aqui ele vai receber 0 pontos. As margens, se vocês lembrarem, olhando para essa primeira imagem, parece que tem margens circunscritas, mas quando a gente olha aqui, se vocês prestarem bem atenção, ele é meio irregular, meio microlobulado, então tem que olhar com cuidado. Por cautela, vamos deixar nessa categoria aqui, margens lobuladas ou irregulares. Então ele já somou 6 pontos, e a presença de focos ecogênicos no seu interior não parece ter. Então vamos deixar ele com 6 pontos. A gente, somando os pontos, vai colocar na categoria aqui, 4 a 6 pontos é T-RADS 4, moderadamente suspeito. Nós podemos fazer a punção se ele tem mais do que 1,5 cm, ou se ele tem entre 1 cm e 1,5 cm, a gente está autorizado somente a acompanhá-lo. Aqui tem as outras definições de tamanho para vocês lerem, quiserem acompanhar. Destaco essa categoria aqui, que a gente falou agora um pouquinho do microcarcinoma, aquele menor do que 1 cm. Esse asterisco aqui fala justamente daquelas características que eu conversei com vocês, nódulos menores que 1 cm, mas com algumas características que, de repente, vale a pena você realizar uma punção. Resumo de tudo isso para quem ficou com preguiça ou esqueceu alguma parte da aula. Estamos ainda em construção, então o T-RADS não é a palavra final. Tem muitos estudos em muitas partes do mundo a respeito do câncer de tireoide. As coisas evoluem muito rapidamente, então haverá atualizações no futuro com certeza. Funciona atualmente como um sistema de pontuação baseado nas características preditoras de malignidade. E as características são a composição, a ecogenicidade, o formato, as margens e a presença de focos ecogênicos no seu interior. Se vocês quiserem guardar 2 números, guardem esses números, 1 cm e 2,5 cm. Abaixo de 1 cm você não tem porque biopsiar o nódulo, mesmo que ele tenha características suspeitas, salvo aquelas poucas exceções que a gente conversou. E acima de 2,5 cm, mesmo que o nódulo tenha características mais sugestivas de benignidade, você pode biopsiar, porque eventualmente eles podem representar uma malignidade. E é isso, pessoal. Continuem atentos ao canal. Muito obrigado.